o reino de Deus, tá? Anunciar o reino de Deus. E você tem o versículo 17 que diz assim, ele vai iniciar com a mensagem de arrependimento, né, para o ingresso no reino dos céus, apontando aí nominalmente os primeiros discípulos, né, que no caso que é Simão, chamado Pedro, e André, que eles se tornariam pescadores de homem, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, que trabalhavam com redes também. E aí vocês vão perceber que ele inicia uma intensidade no seu labor ministerial, ele deixa Nazaré, ele passa adiante pregando o evangelho do reino. Nós temos também em 4,18 de Mateus, caminhando junto ao mar da Galileia. Quando você pega toda essa região, você vai ter essa visão correta do ministério de Jesus. E ele percorria toda a Galileia fazendo assim. E você vai perceber no versículo 24 que a fama de Jesus atingiu toda aquela área, né? Toda a Galileia por onde ele percorria. E você vai perceber que na dinâmica do ministério de Jesus aí, três coisas elas se destacam, que era ensinar, pregar e curar. Isso quando você pega o Mateus capítulo 4, versículo 24, capítulo 4, versículo 24, você diz assim, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxe-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou, e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões os seguia, tá? Então você percebe que de todas as regiões, tá, pessoas vinham ter com Jesus para o ouvir, tá? Uma outra questão que nós temos aqui é o Sermão da Montanha, tá? Que basicamente ele é dado as diretrizes do reino, tá? Porque se ele é o rei, então o rei que vai reinar, ele fundamenta-se em leis, em regras, e o reino de Deus, ele é fundamentado em regras. Então, o Sermão da Montanha aqui, assim como a lei foi dada a Moisés lá no monte, aqui Deus dá, o próprio Cristo, ele dá as diretrizes fundamentais do reino dos céus, que foi exposta e promulgada por ele mesmo, né? E nós vamos perceber algumas questões aqui, que o cidadão do reino dos céus, antes de qualquer coisa, ele deve ser. E as características da personalidade, do caráter aqui, é ser sal da terra e ser luz do mundo. E isto impõe a busca de uma perfeição dentro da perspectiva de Cristo, conforme o capítulo 5, versículo 20, e uma perfeição também, capítulo 5, versículo 48, conforme o padrão do reino apresentado aqui. E no quarto texto aqui, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele é rejeitado como o rei, né, como o Messias. Então nós vamos perceber que toda a nação de Israel, com fundamento nas alianças e nas promessas, eles aguardavam com muita expectativa a vinda do Messias. Tá? E algumas coisas nós precisamos destacar aqui, que o reino messiânico era em Cristo, porque Jesus, ele é o rei que os judeus aguardavam. E o reino dos céus aqui, quando estabelecido, seria governado dos céus e sobre toda a terra. Então, quando eles rejeitam, eles não rejeitam aqui o reino dos céus.
eles rejeitam aquele que veio para reinar. Tá? Então, o Mateus ele deixa bem claro aqui que eles não aceitaram as credenciais daquele que veio para reinar. Vejam que os magos disseram: aonde está nascido aquele que é rei dos judeus? Tá? Então, quando Cristo ele se apresenta como o rei de Israel, eles não o recebem. Eles não o recebem, tá? Primeiramente, em primeiro lugar, ambos o associam a Israel, tá? O filho de Davi, que é o trono, e o filho de Abraão, o vínculo com a nação. Em segundo lugar, o filho de Davi restringe-se, tá? Especificamente a Israel. O filho de Abraão ultrapassa as fronteiras de Israel e atinge a todas as nações. Em terceiro lugar, o filho de Davi, o enfoque ministerial de Cristo aqui, era para que a nação de Israel recebesse a Cristo. Tá? E como o filho de Abraão, o enfoque, a redenção das demais nações. Tá? Então, a razão pela qual a genealogia ela foi muito importante dentro desses aspectos. Tá? Então, quando você pega os 3 blocos da genealogia, ou em 3 partes, a primeira parte era de preparação, a segunda parte você vê a degeneração de Israel, e a terceira parte a expectação, a expectativa que eles tinham acerca do rei que haveria de vir. Então, quando você pega o reino dos céus dentro desse slide aqui, você tem uma realidade passada, o que está ligado, que é a esperança messiânica no Antigo Testamento. Você tem aqui as referências, Salmo 45, 6, e assim sucessivamente. Depois você tem a questão presente, a realidade presente. O que era esperado agora estava perto, presente. O Messias seria, de agora em diante, contemplado pelos seus contemporâneos. Tá? E depois você tem uma realidade futura, que será aguardado na sua consumação final, como é apresentado nas parábolas do reino, as quais nós veremos a seguir aqui. Então, uma das coisas que nós precisamos analisar, quando nós vamos analisar a questão das parábolas do reino, e como Jesus ele compartilha com os seus discípulos a sua grandeza na questão do reino, ele vai demonstrar algumas questões. Tá? Então, nós temos a ideia, primeiramente, que Jesus, através das revelações, ele se identifica da sua deidade. A edificação da sua igreja, nós vamos estar vendo como ele apresenta nessa questão, a sua morte e ressurreição, da sua glória e transfiguração, da fonte verdadeira de poder, a sua isenção de tributos, da grandeza do reino de Deus, da disciplina na igreja e da necessidade do Espírito perdoador. Então, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, até chegar nas parábolas ali, você vai perceber que Jesus ele demonstra isso de forma muito clara aos seus discípulos, porque ele havia dado exemplos claríssimos da dinâmica do seu ministério, que ele percorria toda a Judéia, ensinando, pregando e curando, tá? E você tem aqui dentro desse script aqui o mar da Galileia, tá? E aqui você tem uma noção exata das várias incursões do Senhor Jesus no mar da Galileia, na realização do seu ministério. Você consegue ter essa visão, essa disposição do mapa aqui, tá?
E aí, então, quando nós voltamos então para as 7 parábolas do reino, onde ele vai concluir esta visão aqui, no manual, você vai ter o seguinte: você vai ter destaque no capítulo 13, que são 7 parábolas. E nessas 7 parábolas, ele vai desenvolver um pensamento em torno do reino dos céus. Se nós tivéssemos o tempo necessário para discorrermos, que nós não temos, mas nós vamos pontuar aqui, né? Você tem a primeira parábola, que é a do semeador, a do joio entre o trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro no campo, da pérola preciosa e a parábola da rede, tá? Então, quando você vai analisar esse aspecto aqui, nessas parábolas, elas vão ter aqui um conteúdo profético, pois elas tratam quase exclusivamente do reino dos céus, indica o reino dos céus começando por Israel, passando pela igreja e até a volta de Jesus, indica o tempo entre o Pentecostes e até o arrebatamento da igreja, tá? Outras questões que essas parábolas elas vão demonstrar e deixar bem claro aqui, que é a rejeição por parte do povo de Israel, no capítulo 12, a revelação de uma nova verdade salvífica, que é os mistérios do reino dos céus, e aí ele vai demonstrar que a cegueira de Israel, que era uma cegueira parcial, a inclusão da igreja, o arrebatamento da igreja, a noiva de Cristo, ela é apresentada aqui e vai demonstrar também as características de como Cristo ele vai voltar para reinar sobre a igreja. Então, quando você analisa de forma bem correta cada uma dessas parábolas, você vai ter então essa noção exata do que o Senhor Jesus ele está retratando acerca do reino de Israel. Então, meus amados irmãos, até a próxima aula, querendo Deus, para nós darmos sequência no estudo ou factuando alguns pontos importantes acerca do Evangelho de Mateus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.